Olá, meus amigos, sejam todos muito bem-vindos de volta a este canal. Meu nome é César e este é o Leituras do César. E após um pequeno hiato deste canal, nós continuamos com as nossas leituras. E hoje eu estou muito feliz de continuar o nosso projeto de leitura lendo Joseph Conrad com esta novela bastante curtinha que se chama Freia das Sete Ilhas, publicado em 1911. É uma novela, portanto, é um texto curto que você pode ler provavelmente no fim de semana. Essa edição específica era exclusiva da afinada Livraria Cultura. Eles tinham uma pequena coleção que se chamava A Arte da Novela. É uma coleção originalmente de uma editora lá dos Estados Unidos, que é a Melville House, que eles trouxeram aqui para o Brasil mais ou menos com o mesmo design. E, algum tempo atrás, essas edições eram vendidas exclusivamente na Livraria Cultura, mas hoje em dia vocês conseguem comprar no próprio site da editora Grua. Então, este texto aqui está disponível em português para vocês, é facinho de vocês encontrarem, vocês provavelmente também conseguem encontrar em sebos. E vale a leitura, esta aqui é uma novela que eu li alguns comentários depois no Goodreads, nem todo mundo gosta dessa novela, vi alguns adjetivos sendo usados como é uma novela bastante entediante, não é uma história lá muito empolgante, mas eu gostei da história, eu gostei do livro, eu acho que é uma perspectiva do Joseph Conrad a respeito do amor. Bom, como vocês podem ver, nós temos nessa novela uma protagonista feminina. Essa história, portanto, ela já se diferencia um pouco das outras histórias que a gente viu até agora, do Joseph Conrad, que geralmente são centradas em personagens masculinas. As personagens femininas que aparecem ou que apareceram até agora no Joseph Conrad são mulheres urbanas, são mulheres que habitam a Inglaterra, são mulheres que não conhecem a vida fora da Inglaterra. Nós temos a Winnie Verloc em Agente Secreto, nós temos também a noiva do Kurtz em Coração das Trevas, que são personagens que não conhecem o mundo fora da Inglaterra. Aqui nós temos uma personagem que não apenas conhece esse mundo de fora da Europa, mas como ela nasceu nele, ela pertence a esse mundo. Ela é filha de um comerciante dinamarquês que se chama Nielsen, ou como o escritor vai se referir a ele várias vezes, Nelson, porque Nelson é a versão anglicizada desse nome dinamarquês que é Nielsen. Então é bastante legal como ele vai usando várias vezes assim Nielsen ou Nelson ao longo dessa novela. Freia não nasceu na Dinamarca, Freia na verdade nasceu no convés do navio de seu pai. Né? Os seus pais, tanto o Nielsen como a sua mãe, que morreu logo após o nascimento de Freia, viviam sempre no mar. Por causa disso, a sua filha também cresceu no mar. Ela vai ser descrita de uma forma muito bela aqui na página 38 como uma filha do mar, uma criança náutica como nunca existiu. Então o mundo dela é um mundo de fora, é um mundo do mar, é um mundo do desconhecido, da aventura desse mundo que não se rege pelas regras europeias, não se rege pelas regras da Inglaterra. O nome dessa personagem, Freia, é bastante significativo. Na mitologia nórdica, Freia é a deusa do amor. Isso vai ser lembrado no livro, mas esse nome já anuncia que ela ter o seu destino relacionado a uma história de amor. É uma história que é um triângulo amoroso, mas que talvez a gente pode até desdobrar em dois triângulos amorosos diferentes, mas a gente vai chegar lá. O pai de Freia, no entanto, é um homem que é bastante zeloso pela filha e ele também tem uma personalidade um pouco mais contida e um pouco mais sensível, e por causa dessa personalidade ele teme um pouco as autoridades. Os dinamarqueses não eram uma potência colonial, eles não tinham uma presença estatal muito forte na Ásia e, portanto, o comércio, as atividades econômicas do Nielsen ou Nelson, como ele vai ser descrito, dependem muito da amizade que ele tem com certas autoridades. Ele evita fazer comércio em determinadas áreas que são muito dominadas pelos espanhóis. Ele tem uma certa repulsa aos espanhóis,
ele não confia muito nos ingleses, mas ele tem um certo relacionamento mais amigável com os holandeses. E por conta desse relacionamento com os holandeses, no momento em que ele decide interromper as suas atividades comerciais para se dedicar a outras atividades econômicas, ele consegue, por meio da sua amizade com ou amizade, se você quiser dizer melhor, a sua amizade com os holandeses, ele consegue um pedaço de terra numa dessas 7 ilhas, onde ele se estabelece como um produtor de tabaco. Só que a sua presença nessa ilha, a sua dominância, a sua posse dessa ilha, as suas atividades econômicas dependem de que ele mantenha sempre uma relação muito próxima com os holandeses, a quem ele mostra bastante respeito. A sua filha tem uma parte nesse plano, digamos assim, porque ele não quer que a sua filha, por conta dos seus próprios sentimentos e das suas próprias aspirações amorosas, possa vir a estragar essa calma e essa estabilidade que ele lutou tanto para alcançar. Por isso, ele olha a sua filha como quase como uma extensão de si mesmo, e ele tem bastante orgulho de se referir a sua filha como uma pessoa bastante sensata. Essa palavra será repetida ad nauseam ao longo do livro, e ela tem bastante importância de ela ser uma pessoa sensata, de ela ser uma pessoa que tem mais ali o pé no chão e que ela não vai simplesmente se guiar por impulsos ou por sentimentos, mas ela se guia pela sua própria sensatez. E é curioso até a gente ver isso, porque talvez quebre um pouco o estereótipo, né? É uma figura que está destinada ao amor, mas ao mesmo tempo também ela tem essa sensatez. Ela é uma pessoa que é bastante pé no chão e que é capaz de tomar decisões que sejam sensatas, ou pelo menos é isso que o pai dela projeta nela. É nesse contexto que a história vai se desenrolar. Nós entramos no nosso primeiro triângulo amoroso, que é entre a Freya e um cidadão inglês, que é o Alan Jasper, que também é um comerciante, e de outro lado nós temos um holandês, cujo nome eu não vou conseguir pronunciar, mas eu vou colocar aqui na tela para vocês o nome dele. Nem vou tentar pronunciar o nome dele, a gente vai chamar ele aqui só de holandês. Freya gosta do inglês, ela gosta do Alan Jasper, e ela almeja um dia se casar com ele. O Jasper é uma pessoa bastante ativa, e ele tem um barco, é um brig, que se chama Bonito. É um barco que ele comprou de um português e que ele usa nas suas operações comerciais. E esse barco, ele tem um significado para o Jasper que é muito mais a questão da sua atividade comercial. Esse barco bonito, ele é quase como uma representação não apenas da sua própria personalidade, mas da vida que ele quer construir junto com a Freya. Bom, a Freya cresceu num barco, ela nasceu num barco, ela viveu a sua infância nos convéses de um navio, e o Jasper acredita que a Freya, quando eles se casarem, também vai ser a sua acompanhante nas suas aventuras marítimas, e ele então vê esse navio, esse brig, que é descrito como uma sílfide, né, como uma fada praticamente, como um lugar de afeto, um local em que as promessas de uma vida feliz com a Freya vão se concretizar. E a Freya também vê isso no navio. Ela vê que o navio ali também é uma espécie de intermediador do amor deles. Ou seja, o amor que ela sente pelo Jasper, esse amor que vai crescendo ao longo do tempo, ele também é um amor que está pautado nessa idealização que é o barco, que é o navio, é o brig. Por isso que eu digo que tem 2 triângulos amorosos, que é um entre a Freya, o Jasper e o nosso amigo holandês, e o segundo deles é entre Freya, o barco e Jasper. E o holandês, por outro lado, é um personagem que é mostrado como uma pessoa bastante rude, como uma pessoa que não tem esse lado amoroso ou esse lado gentil do Jasper, mas ele é uma pessoa que está muito acostumada a conseguir as coisas pela sua força. Ele é um representante do governo holandês, ele é uma autoridade, ele exerce um poder de polícia, e aí eu acho que talvez a gente possa também traçar um paralelo entre essas duas figuras,
porque enquanto de um lado o holandês ele exerce esse poder de polícia, ou seja, ele está muito acostumado a submeter as pessoas, que estão sob a sua autoridade, ele também pretende submeter a Freya aos seus próprios desígnios, ao passo que o Jasper, ele, na qualidade de comerciante, um comerciante estabelece contatos e contratos, ele não quer submeter a Freya, mas ele acredita que ele pode incluir a Freya nesse grande projeto de vida, nessa idealização que ele tem. Aí vem uma história que é um triângulo amoroso mesmo, né? Vocês podem acompanhar, é bem legal, é bem bonito mesmo. Ele tem essas grandes sacadas. Eu acho que a grande beleza desse livro é como a gente percebe que, para o Joseph Conrad, ele tem uma ligação muito forte com o espaço. O espaço físico das coisas ocupa sempre um significado maior, porque eles não são apenas o cenário onde a história se dá, mas eles são também uma concretização dos próprios afetos e das relações que são desenvolvidas nesses espaços. A ilha, as 7 ilhas, esse espaço, essa fazenda das 7 ilhas, é um local que, por mais que não seja exatamente aquela Londres, que é um lugar que é o civilizado, pelo menos num primeiro plano, é um local de certa estabilidade, é um lugar onde o pai dela, que é o Nielsen, estabeleceu os seus interesses e ele não quer perder isso por conta de uma aventura da filha dele. Então ele se opõe, ele não necessariamente se opõe a esse romance com Alan Jasper, porque ele não está conseguindo ver, ele vê o que ele quer ver, mas ao mesmo tempo também ele não quer desagradar o holandês, porque ele sabe que o holandês tem influência suficiente para tirá-lo daquela terra. Esse conflito, ele vai gerar uma situação final que se resume numa pequena tragédia, que eu não vou contar para vocês, mas se você prestou atenção nas coisas que eu estou falando e chegar ao final do livro, talvez você não estranhe o final dele, porque o final dele, a solução final dele, pode parecer um pouco estranha, pode parecer um pouco desarrazoada, né? O que acontece com os nossos personagens, algo que, num primeiro momento, talvez até cause um assombro de pensar que um evento como aquele pode causar a destruição que causou. Talvez no mundo real isso não aconteceria, as pessoas passariam por cima, mas se você prestou atenção no que eu estou falando, você vai entender por que aquela solução era a solução possível, era a solução inevitável daquele conflito, daqueles 2 triângulos amorosos que vão se construindo. Eu vou ler um trecho completo aqui da página 30, para vocês poderem entender como funciona essa grande metáfora que o livro está tentando construir, essa novela tenta construir. Tempo se encarregaria do resto, e Freya achou que ela conseguiria esperar para tornar-se senhora do belo Brigg e do homem que a amava. Essa era a vida desejada para ela, que aprendeu a caminhar no convés de um navio. Foi uma criança náutica, uma filha do mar como nunca existiu, e é claro que ela amava e confiava em Jasper, mas havia uma sombra de ansiedade em seu orgulho. É muito belo e romântico possuir para si uma espada confiável e bem afiada, mas se ela é a melhor arma para lutar contra o bastão do destino, isso é outra história. E essa arma que ela tem, essa faca bem afiada, é o seu bom senso, é a sua razoabilidade. O autor vai se questionar se ter bom senso necessariamente é uma coisa boa, né? Talvez, né, vendo aqui o final do livro, quando a gente vê que esse amor deles não dá certo, talvez por um excesso de cuidado da parte desses dois, a gente percebe que talvez a grande mensagem aqui seja questionar se ter bom senso, se ser razoável, se ser moderado sempre é a melhor situação. Se às vezes a gente não consegue resolver os nossos problemas, os nossos impasses de uma maneira um pouco mais firme ou de uma maneira um pouco mais súbita, talvez isso não possa produzir melhores resultados. Bom, espero que vocês tenham gostado deste vídeo. Se vocês gostaram, eu peço humildemente que vocês deixem o seu like, se possível, se inscrevam nesse canal para mais vídeos e desejo a vocês uma excelente semana e boas leituras. Até a próxima. Tchau, tchau.